Quais histórias os seus pensamentos contam sobre você? Olá, eu sou Derek, sou psicólogo clínico e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a forma como nós nos relacionamos com os nossos pensamentos. Eu queria começar lembrando você que desde pequenos nós aprendemos a associar que somos aquilo que pensamos. Isso não é necessariamente preciso. Pensamentos são, em última instância, comportamentos. Assim como aprendemos a usar uma ferramenta, assim como aprendemos a andar de bicicleta, assim como aprendemos diversos comportamentos, a gente também aprende a pensar de uma determinada forma a partir da vida que a gente vive, né? Então, desde pequenininhos, as nossas relações influenciam, né? Nos ensinam alguma forma específica de pensar. E isso é útil, de alguma forma, para a gente entender como que as relações se organizam, como que a sociedade se organiza em algum ponto, né? Então esse pensamento ele tem uma função evolutiva aqui, né? De sobrevivência, de pertencer a um grupo. O problema é que, a esse ponto, você provavelmente já se pegou com um pensamento autodestrutivo, né? E ele passa, às vezes, por um ciclo de julgamento, né? Auto-julgamento. Então, você pode já ter se questionado sobre a sua capacidade para fazer alguma coisa, ou você pode ter se deparado com uma afirmação sobre você em aspectos negativos, como eu sou uma pessoa ruim, eu sou inútil, eu sou incompetente, né? E isso muitas vezes não te traz essa função de sobrevivência, né? Não é útil para você se relacionar bem, ter qualidade de vida. Muitas vezes isso te coloca num ciclo de sofrimento para além daquilo que você já deve sofrer como ser humano, né? Como parte da experiência de vida. Então você pode ter se deparado com um questionamento desse. Será que eu sou realmente capaz de fazer isso? E a resposta a esse pensamento muitas vezes pode ter sido você evitar de fazer uma dessas coisas. E você evitando, você se afasta da vida que é importante para você viver. E você permanece no mesmo lugar. E isso te leva a pensar de novo: será que eu sou capaz de fazer isso? Ou te leva a um outro pensamento, uma outra afirmação que é: eu sou inútil, eu não consigo, eu não dou conta. A gente já chegou nesse ponto, né? Onde a gente entende o problema desses pensamentos autojulgadores. É claro, no passado você provavelmente aprendeu isso porque isso foi validado pelo seu ambiente, pelas relações. Talvez você tenha crescido ou experienciado um contexto em que culturalmente as pessoas se cobravam muito para ter dinheiro, para alcançar determinada posição, para ser determinado tipo de pessoa, né? E isso tem uma função nesse sentido social de conseguir recursos, né, para sobreviver, conseguir a manutenção de algumas relações. Mas isso pode ser no mínimo problemático quando a nossa vida gira em torno de auto-julgamentos, cobranças e afirmações negativas sobre quem nós somos. Bom, o que eu, enquanto psicólogo, aconselho e o que eu me pergunto quando alguém me conta sobre algum pensamento autojulgador é: qual a função desse pensamento? Ao que ele serve exatamente? E não só sobre autojulgamento, qual a função de cada pensamento, né? Será que ele te aproxima ou te afasta da vida que você quer? Será que ele te impulsiona para ter comportamentos adaptativos, né, saudáveis, flexíveis, ou ele te traz rigidez e te faz permanecer no mesmo ciclo de sofrimento? Bom, se ele é um pensamento útil, use ele, mergulhe nele, faça bom proveito. Mas se ele está te colocando nesse ciclo de sofrimento, vamos pensar em uma solução. E a minha proposta aqui é prática. Então vamos lá. Quando a gente compra esses pensamentos como verdades absolutas e foca muito no conteúdo, a gente não está olhando para que ele está servindo de fato, né? A gente é fisgado por ele e para lidar com isso nós temos a tendência ou de suprimi-lo, de tentar evitar esse pensamento a todo custo. Isso pode envolver alguns rituais, né? Do tipo bater 3 vezes na madeira para evitar pensar essas coisas.
Ou a gente às vezes compra ele como uma verdade absoluta e se resigna, né? Então, se eu sou inútil mesmo, eu nem vou tentar me relacionar, eu nem vou sair aqui para essa confraternização de serviço porque eu não sou bom nessas relações, e a gente deixa de viver, né? Coisas, experiências que podem ser proveitosas e significativas. Isso, de novo, né? O que é significativo, a gente já falou isso em outro episódio. É uma construção pessoal. Você vai ter que entrar num processo de autorreflexão para descobrir o que é significativo de fato para você. Mas o fato é que muitas vezes os nossos pensamentos não são úteis no sentido de nos levar a viver essa vida, né? E a minha proposta aqui é olhar para esses pensamentos. Eu quero que a gente olhe para esses pensamentos como eles de fato são. Apenas palavras, né? Quando a gente lê um livro, a gente está vendo palavras escritas. Aqui falando são as palavras que estão sendo faladas, e quando elas acontecem dentro da nossa cabeça, elas são chamadas de pensamento. São, em última instância, apenas palavras, né? Não é o conteúdo que importa aqui pra gente, é a utilidade. Talvez você se lembre ao longo dessa conversa sobre algum pensamento autojulgador que você costuma ter. Algo que pode aparecer como um eu sou isso, eu sou aquilo, ou um questionamento, né? Então pode aparecer algo como eu não sou um bom pai, eu não sou um bom amigo, ou eu sou bom o suficiente para lidar com isso, ou eu sou inútil. Enfim, independente do pensamento, eu quero que você foque nele. Pense nele por alguns momentos e se concentre nisso. Depois de fazer isso, inclua no começo da frase algo que denote que você não é isso, você está pensando isso. Algo como, eu estou pensando que, ou eu percebo o pensamento de... Nesses exemplos que eu dei, por exemplo, eu estou pensando que eu não sou um bom pai. Eu percebo o pensamento de que eu sou inútil. Aplica isso nos pensamentos que você costuma ter. Talvez, a partir disso, você comece a entender e ter uma experiência de se descolar desse pensamento. Ainda que você tenha aprendido a pensar desse jeito, no final das contas, ele é só um pensamento. E no final das contas, talvez ele esteja te afastando da vida que você quer viver. Se esse é o caso, de você estar se deparando com um pensamento que te leva para trás e não para frente, qual o comportamento que é alternativo e que, apesar desse pensamento, você pode fazer para viver a vida que vale a pena? Apesar do meu pensamento que eu não sou bom o suficiente, eu posso me programar para fazer o quê? Eu posso investir em quê nesse relacionamento, ou na minha vida de estudos, ou para fazer as coisas para cuidar da minha saúde, para ter um momento de qualidade com quem eu amo, para entender o que meu corpo precisa. Quais os movimentos que você pode dar em direção à vida que você quer viver? Eu espero que essa reflexão te ajude a não só pensar na vida que você quer viver, mas principalmente se relacionar com esses pensamentos de uma forma mais descolada deles, entendendo que eles existem aí porque você aprendeu isso, mas que talvez eles não sejam necessários a todo momento, ou não sejam úteis a todo momento. E aí, a partir disso, você tome decisões que são flexíveis e mais significativas. A gente vai finalizar o episódio de hoje e você pode acessar os links na descrição para contato, seja no Instagram, seja para agendar terapia por WhatsApp, mas principalmente você pode me dizer pensamentos que você teve enquanto você escutava esse episódio e que talvez não foram abordados aqui, né? E a gente pode falar sobre isso de uma forma mais específica, talvez eu possa te recomendar um material mais direcionado que vai te auxiliar também nessa jornada de autoconhecimento. De qualquer forma, até a próxima.